Olá, gente querida, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E hoje, como eu toda semana faço, fiz um artigo no GGN sobre o tema do Papa Francisco, da sua autobiografia chamada Esperança, a autobiografia, que eu estou lendo, estou quase terminando, não tive tempo de terminar com tanto trabalho, mas escrevi lá um artigo e estou aqui falando sobre ele. Por que é importante falar do Papa? Porque ele tem sido, na última década, uma liderança importantíssima no mundo para uma voz, né, contra os excessos do capitalismo, contra a exploração, contra a violência, a favor da paz, a favor da inclusão, a favor do acolhimento dos refugiados, dos imigrantes, enfim, uma voz cristalina, franciscana, e isso é muito significativo, né? Porque vejam, com todo respeito aos católicos, que eu estudei sempre em colégio católico, tenho até hoje muitas relações com os católicos e em outras vidas, obviamente, pertenci à igreja. Então, com todo respeito aos católicos, nós sabemos que o papado foi, durante muitos séculos, uma estrutura muito problemática, para dizer o mínimo, né? Tem, por exemplo, Maurice Lachatre, que era amigo de Kardec, era anarquista, anticlerical, espírita também, e ele escreveu milhares de páginas sobre a história, crimes e história dos papas, né? Então, quer dizer, assim, olha, é uma coisa assim bem difícil. É claro que de 200, sei lá, 200, 300 anos para cá, a coisa melhorou, os papas assumiram mais uma, porque também houve tantas dissidências, tantas oposições. A ruptura da reforma luterana foi por causa do papado, né? Enfim, então o papado se reestruturou, né, de uma maneira a não ser tão ostensivamente corrompido como era antes, né? Mas o que acontece? No século XX, nós tivemos um grande papa, que foi João XXIII, que fez o Concílio do Vaticano II, muitas ideias abertas, abriu a igreja para muita coisa, né? Tirou muitos conservadorismos, mas nós tivemos recentemente dois papas muito conservadores, que foi João Paulo II e o Papa Ratzinger, né? o Bento XVI, que era uma pessoa extremamente conservadora e que renunciou, né, em benefício do Papa Francisco. Agora, vejam, é a primeira vez na história da Igreja que um Papa assume o nome de Francisco. O que isso representa? Representa muito, né? Porque Francisco de Assis é o que há de mais luminoso, mais cristão, mais próximo de Jesus em toda a história da igreja, né? Francisco de Assis, como muitos dizem, e eu concordo, foi assim a pessoa que mais chegou perto de imitar Jesus no seu amor incondicional, na sua abertura para o outro, na sua voz pela paz, no seu acolhimento a todas as criaturas, enfim. Então, quando Giorgio Bergoglio, um argentino, um primeiro latino-americano, um primeiro sul-americano, um primeiro fora da Europa a se tornar papa, né? E que foi um herdeiro da teologia da libertação, quando ele, embora jesuíta, assume o título, o nome de Francisco, ele já está dando uma mensagem. Ele fez encíclicas, por exemplo, duas encíclicas fantásticas, que aqui na Universidade de Pampéria nós demos até cursos sobre essas encíclicas, né? A Laudato Si e a Fratelli Tutti, inspiradas em Francisco. Laudato Si louvado seja, que é do Cântico das Criaturas do Francisco de Assis, Fratelli Tutti, que somos todos irmãos. Então, ambas as encíclicas, por exemplo, são extremamente progressistas. A primeira trata do cuidado com a casa da terra, do mundo, né? Então, é uma voz a favor do meio ambiente, dos povos indígenas, enfim, do cuidado com as pessoas e com o mundo. A segunda tem um trecho maravilhoso de uma análise do bom samaritano, que significa esse acolhimento ao próximo, a fraternidade, né? Porque fratelli tutti, todos somos irmãos. O que significa isso na prática, na política, na sociedade? Enfim, né? São cartas que foram feitas para a cristandade, mas não são apenas para a cristandade.
são para todos. Tanto que, olha só, no segundo, no Fratelli Tutti, ele conversou com um líder muçulmano, um imã, né? E aí ele cita, inclusive, no início da carta, essa da encíclica, esta pessoa com que ele teve, essa liderança muçulmana com que ele teve contato, lembrando que Francisco de Assis, que vivia em plenas cruzadas, na época das cruzadas, onde cristãos e muçulmanos estavam brigando, né? Ele foi pessoalmente visitar e dialogar com o sultão no Egito, né? Enfim, ele inaugurou esta abertura de diálogo interreligioso que também o Papa Francisco está fazendo durante todo o seu itinerário. Falou com os rabinos, foi para Israel, falou com os patriarcas das igrejas ortodoxa, grega, russa, falou com os muçulmanos, enfim, né, abriu-se para um diálogo fraterno em busca de paz, em busca do que realmente é o cristianismo, do que realmente é a mensagem de Jesus. Então, de fato, embora eu não seja católica, né, mas eu admiro muito essa figura e acho que a sua voz no mundo é de muita importância, embora as pessoas não escutem, né? Quer dizer, aqueles que têm uma voz a favor da verdade, da justiça, do bem e da paz, são minimizados, mas atraem pelo menos e consolam pelo menos e dão esperança pelo menos para as multidões de que nós possamos transformar este mundo e fazer aquilo que o Francisco defende, né? Como todas as pessoas das religiões, das espiritualidades, atreladas ou não a religiões específicas, mas que têm uma vontade, um desejo de bem-estar para todas as criaturas, tem também em comum com o Papa Francisco. E essa biografia dele, olha só que interessante, né? Que eu comento isso no artigo que eu fiz para o GGN. É Papa Francisco, o autor, Esperança, em letra minúscula, a autobiografia. Então, a autobiografia é uma nota de rodapé, um subtítulo da palavra esperança. E por que isso, né? Quer dizer, isso revela também uma leveza, uma das coisas maravilhosas que o Francisco fez, né? Ele simplesmente desconstruiu toda aquela formalidade submissa, devota, idólatra que havia em torno do Papa, né? Todo mundo se ajoelhando, beijando a mão, tapete vermelho, o Papa num trono, o Papa morando num palácio. Ele desfez tudo isso, né? Simplesmente ele é uma pessoa simples, aliás, portanto, Francisco, né? Acessível às pessoas, não deixa que ninguém se humilhe diante dele. Ele foi morar na casa de Santa Marta, parece que é Santa Marta, Casa de Marta ou Santa Marta, que é uma comunidade, né, de religiosos, ele não ficou isolado, idolatrado no palácio onde todos moravam, né, todos os papas moravam. Enfim, ele se abriu, né, ele desconstruiu, ele nunca usou púrpura, enfim, uma pessoa que realmente se colocou na posição, né, de um seguidor de Jesus e de Francisco, né? E isso foi muito importante também. Ele também quebrou muitas coisas dentro da igreja, acolheu os homossexuais. Recentemente colocou uma mulher num cargo importante lá do Vaticano que nunca tinha sido de uma mulher. E também promoveu a inclusão das mulheres. Embora, claro, que não tenha conseguido tudo que fosse necessário, porque há uma resistência interna muito grande, ele é muito perseguido, muito assim, caluniado, inclusive, pelos fundamentalistas da Igreja Católica, por aqueles que querem o conservadorismo e a opressão no seu máximo, né? Então, ele também combateu o abuso sexual dentro da Igreja, que é uma coisa histórica muito grave, e ele também teve a coragem de combater, de convocar, né, um combate dentro da Igreja, passar a limpo, né, de toda essa situação muito ruim. E quando a gente lê a autobiografia dele, que é muito bonita, que é muito delicada, é muito sensível, a gente vê por que também que ele tem toda essa postura, né? O quanto que é importante também a raiz e a origem familiar da pessoa, né? Ele é filho de imigrantes italianos na Argentina, portanto ele conhece as agruras das pessoas que migram de um país para o outro, começam a vida em outro país, por isso ele também defende tanto os migrantes, os refugiados, porque os pais dele saíram por causa do fascismo.
Aliás, os avós, desculpa, os avós e o pai dele. Os avós e o pai dele saíram, o pai já era adulto, saíram da Itália por conta da ascensão do Mussolini. Então eles não eram fascistas, eles eram contra o fascismo. Coisa que, por exemplo, não era comum aqui na América Latina. Os italianos que eram já residentes aqui quando o Mussolini subiu, muitos, a maioria deles, se tornaram fascistas, apoiadores, né? Porque estavam distantes, achavam que era um nacionalismo, não entendiam muito bem, acho, quero desculpar desse jeito, que a minha própria família também de italianos era fascista e só tivemos um que era contra, que foi o meu bisavô André Incontri, e por isso eu homenageio ele com o meu pseudônimo Dora Incontri, né? Então, querendo também achar, digamos, uma explicação, né, para que todos tivessem aderido ao fascismo, a que muitos imigrantes aderiram, muitos já assentados aqui há décadas, né, que era o caso da minha família, por exemplo, chegaram aqui no final do século XIX. Né? Então, vejam, no caso do Giorgio Bergoglio não foi assim, a família saiu do fascismo, portanto era antifascista, então ele foi criado dentro desse espírito crítico, foi criado dentro de um catolicismo mais aberto, popular, de acolhimento, né? Enfim, ele fez parte, né? Teve essa herança, essa formação que foi importante depois, durante a terrível ditadura militar que houve na Argentina, né? Ele teve que cuidar de muitas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que precisavam fugir. Enfim, era um ponto de resistência ali dentro daquela situação gravíssima. Então, é uma pessoa que viveu muitas situações, viveu no mundo, e outra, muita erudição, conhece cinema, música, literatura, foi amigo do Jorge Luis Borges, né? Então, assim, traz uma bagagem existencial de inserção no mundo, que não é aquela devoção isolada, né? E que está, digamos assim, sempre contrária às coisas do mundo. Não, ele foi inserido no mundo, gosta de tango, gostava de dançar, enfim, uma pessoa, gente como a gente, né? E é assim que as grandes personalidades devem ser, gente como a gente, sem formalismo, sem querer que as pessoas se submetam a eles, se humilhem perante eles, idolatrem a sua figura. E isso é Papa Francisco, e isso é um exemplo de cristianismo verdadeiro. E, portanto, nós estamos rezando para que ele ainda fique um tempo entre nós para continuar essa sua missão existencial e que, depois que ele se for, venha alguém que tenha também a mesma abertura e não haja retrocessos, como está havendo retrocessos na política internacional. Né? E aí, se tivermos também um Papa que apoie essa política internacional, o cenário vai ficar ainda pior. Então, sim, claro, ele não é o líder de grande parte da humanidade, porque os católicos não são a maioria na humanidade, mas os cristãos são ainda a maioria, mas é uma figura que se projeta além, né, do catolicismo, além da Igreja Católica. Como os grandes sempre se projetam. Um Gandhi, que era hindu, se projetou muito além do hinduísmo. Um Martin Luther King, que era protestante, se projetou também muito além da sua igreja batista, né? Enfim, um Francisco de Assis, que é o santo mais popular dentro e fora da Igreja Católica. Espíritas, muçulmanos, protestantes gostam de Francisco de Assis. Conheço vários, de várias denominações, que apreciam, que admiram Francisco de Assis. Então, é o caso do Papa Francisco. É uma liderança que se projetou para além da Igreja e, portanto, tem a sua importância nesse contexto histórico em que nós vivemos. Ficamos por aqui, leia o nosso artigo aqui no GGN e voltamos na semana que vem. Um grande abraço a todos e todas.